A paz do Senhor Jesus, igreja, sejam todas bem-vindas aqui mais uma vez no nosso culto online de quinta-feira, mais um encontro com o Espírito Santo. E eu estou muito feliz de estar recebendo hoje a nossa missionária, estou recebendo aqui a pastora Alexandra também, estou recebendo cada um de vocês, isso me deixa totalmente feliz no dia de hoje. Pastora Alexandra, o que você conta de novidade? Ligue o seu microfone, graças de Deus. Oh, glória, abençoada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, né? Mais uma live, né? Mais um culto online para as nações, para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus, né, pastora Fabiana? Isso E aí, mesmo. e feliz, né, que a missionária Ana aceitou o nosso convite, nosso humilde convite, glória a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, é uma mulher de Deus. E estamos aqui para receber, né, a palavra do Senhor. Jesus vai falar conosco, nosso Deus poderoso. Amém? E falar em palavras sem papo a perna, grande pastor Alexandre, era você hoje. Era não. Era não, esqueceu? Eita, glória. Como diz o outro, a amnésia santa. Ai, Eu tenho que uma palavra aqui para deixar que está lá em Jeremias 7. Jeremias 6, 7. E eu estava lendo essa palavra ontem e que, assim, parece que abriu assim, ó, assim, os meus olhos e me trouxe para o dia de hoje que a gente está vivendo. É uma mensagem que Deus tinha passado para Jeremias falar para o povo de Israel. O povo, eu só vou resumir aqui porque o texto é bem grande, mas que diz que o povo ele andava em pecado, o povo andava no adultério, o povo andava jurando falsamente, queimava incenso a Baal, e assim, o povo andava no pecado. Então, quando chegava um bom tempo, o povo ia para a igreja e ia adorar o Senhor. Aí as pessoas achavam que Deus não estava vendo o pecado, as pessoas pecavam e achavam que Deus não estava vendo. E Deus justamente estava vendo isso. Então Deus fala aqui, ele diz, então vireis e os poreis diante de mim, nesta casa se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas as abominações? Pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de saltadoras de vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Aí eu fui continuando lendo, li até o 16, Jeremias 7,16. Aí eu fiquei me perguntando, porque que também diz, Deus falando para Jeremias, pois, não oreis por este povo, nem levanteis por ele clamor, com oração nem por oportunos, porque eu não te ouvirei. Então quer dizer que Deus tem oração que Deus não ouve. Oração quando a gente pede para Deus e Deus não atende. E eu fiquei pensando realmente, porque às vezes então, quando estamos passando por certas necessidades, não digo nenhum de vocês aqui, porque eu sei que cada um aqui tem, então presta um filme nas nossas vidas, mas a igreja de hoje está manchada no pecado. Então, aqui fala também do juízo que Deus jogou em cima do povo por causa do pecado. Então, eu creio que quando Deus leva as pessoas, não todas, mas alguns juízos que vêm de Deus, aí a pessoa não sabe por que está passando aquela prova. Aí vai lá para o pastor ora por mim, eu estou numa prova, eu estou passando por um vento, pastor ora por mim. Aí Deus mesmo fala, não ora por esse povo. Aí o pastor vai lá, ora, e não acontece nada. Por quê? Porque é juízo de Deus cai em cima do povo por causa da desobediência, por causa do pecado. E quando as pessoas não entenderem que a gente tem que se colocar na presença de Deus para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas, as coisas vão ficar do mesmo jeito. E não adianta orar, não adianta pastor orar, profetizar, que as coisas não vão desatar enquanto a pessoa não sair da vida que está levando. Isso aqui vocês podem estar meditando depois. Eu achei muito interessante essa passagem de Jeremias 7 e em diante. E é isso. Então, vamos estar orando para a gente dar início ao nosso culto online?
Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, é na autoridade do Senhor Jesus que nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, o Senhor levanta para uma muralha de fogo ao redor deste culto lá, Senhor, ao redor da casa de cada um dos meus irmãos. Senhor, guarda os computadores, guarda a internet, guarda os celulares, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, já vai liberando um anjo, Senhor, a nosso favor para estar aqui, Senhor. Ó Deus, usa a tua filha, a missionária Ana, de uma maneira poderosa, Pai. Ela venha falar, Senhor. O Senhor venha falar com o teu povo através da vida dela, meu Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que ainda vão assistir esse culto, Senhor. Abençoa, Papai, de uma maneira poderosa a vida da missionária Ana. Senhor Deus, cubra nós com as tuas mãos poderosas, Pai. E que a presença do teu Santo Espírito esteja aqui conosco. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Missionária Ana, minha querida, seja bem-vinda, Pai do Senhor Jesus. Eita, glória. Missionária Ana, pode ficar à vontade, Pai do Senhor Jesus. Pode ficar à vontade, deixa o Espírito Santo lhe usar. E a palavra já é sua, amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Agradeço a Deus, né, por estar aqui, por essa oportunidade, estar falando do amor dele, né, a nossos irmãos, agradecer, nossa irmã Janaína, Thaís, Liliane, Fabiane, que está aí nos Estados Unidos, está aqui com a gente também, missionária de Deus. Que Deus continue abençoando a pastora Alessandra e a pastora Fabiana. Amém? Irmãos, Deus colocou sobre o meu coração uma palavra no livro de João 4. No livro de João 4. Amém? Se tiver com sua Bíblia aí, pega. Vamos expressar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No seu versículo 3. Aleluia. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Aleluia. Ao qual Jacó deu ao seu filho José. Essa passagem é uma passagem assim, muito conhecida. Mas eu acredito que, neste momento, através desta passagem, Deus ele tem um rio de águas vivas para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na hora sexta, tinha uma mulher, aleluia, que estava indo pegar água em um poço. Na hora de almoço, na hora de estar cuidando de uma casa, essa mulher, aleluia, ela estava indo ao poço. E eu conversando com o amigo Espírito Santo sobre essa mulher. O porquê essa mulher foi esse horário, aleluia, pegar água no poço. Porque essa mulher estava vulnerável. Essa mulher, ela era uma mulher escondida. Ela era uma mulher anônima, aleluia. Mas no poço tinha alguém com fome e cansado. No poço tinha alguém que estava sentado, enquanto os discípulos saíram para comprar comida. Aleluia. E ali, no versículo 7, diz: E veio a mulher de Samaria tirar água, e disse Jesus: Dai-me de beber. Jesus pediu água a essa mulher, aleluia, porque os seus discípulos não estavam ali, foram comprar comida. E essa mulher diz para Jesus: os judeus não comunicam com os samaritanos, aleluia, porque os samaritanos era da sociedade dos judeus que foram deixados na terra depois da invasão, da exportação provocada pelos sírios. Então, eles já tinham
eles tinham um culto, uma adoração mística. Ao mesmo tempo que tinha ali os judeus, tinha eles adorando. Então, eles sabiam que não tinha uma comunicação entre eles. Mas Jesus pede água àquela mulher. E aquela mulher, ela coloca defeito, ela coloca dificuldade no que Jesus está conversando com ela. Ela começa a dizer para Jesus que o poço era fundo. E ela falando para Jesus que o poço sendo fundo, ela estava com um cântaro na mão. Aleluia. Ela estava segurando um cântaro. Ela estava segurando aquilo que estava aprisionando a vida dela. Ela estava segurando um cântaro que estava dentro daquele cântaro. Aleluia. A sua tristeza, as amarguras, as coisas escondidas, aleluia. E Jesus dizendo, dá-me de beber, dá-me dessa água, aleluia. Aí ela diz, não, o poço é fundo, aleluia. E disse-lhe, aleluia, se tu somente souber quem dessa água lhe pede. Ela diz, não, eu sei que o Messias vem. Então, ela ouvia falar do Messias. Ela sabia que o Messias ia vir. Mas o Senhor, ele disse, eis que falo contigo. E ela disse, dá-me dessa água, porque eu quero beber. Aí chegou o momento certo. Aleluia. Não foi o momento do ponto final, foi o momento da interrogação. Jesus disse para ela, vai, chama teu marido. E ela disse, não tenho marido. Disseste bem, porque o que tem agora não é teu. E ali aquela mulher, ela larga aquele cântaro que ela tanto segurava. Quando esse cântaro é quebrado, essa mulher ela está deixando quebrar o que aprisionava a alma dela. O que fazia ela se distanciar da sociedade. O que fazia ela, aleluia, esconder na alma, dentro dela. Porque quando Jesus disse, a água que eu lhe der vai fluir rio de águas vivas dentro de você, eu vou entender que a água que Jesus dá vai fazer uma limpeza dentro, aleluia, que até o que está sujo é tirado. É Jesus dizendo, a água que eu dou vai formar rio de águas vivas. Vai ser uma espada que vai entrar na medula, vai trabalhar, vai tratar, vai arrancar. E quando Jesus toca naquilo que era tanto precioso para ela, vai chamar o teu marido, que ela diz que não tem, ela diz, verdadeiramente tu é um profeta. Aleluia, eu já estava conversando com Deus, já dizendo, Senhor, será que naquela cidade não tinha alguém para dizer a ela que o que ela tinha não era dela? Será que não tinha alguém para alertar essa mulher? Aleluia. Porque o Senhor estava indo, aleluia, para a Galileia, deixou a Galileia e dizendo que era necessário passar em Samaria. Era necessário passar, porque o Senhor sabia a necessidade daquela mulher. O Senhor sabia a necessidade que ela não poderia só beber da água daquele poço. Aleluia, que era um poço do tempo dos amalequitas, que vinha Abraão, cavava, vinha Isaac, cavava, vinha Jacó, e a herdade de Jacó cavando. Aleluia, era um poço de guerra. Era poços marcados por guerras, por escolhas, por lutas, brigas de territórios. Mas Jesus disse, olha, a água que eu lhe dou, essa não vai tornar a ter sede. Ela não ia ter sede por pecado, ela não ia ter sede. E muitas das vezes você segura um cântaro. Eu estou falando para pessoas que estão aqui de uma enfermidade, que você muitas das vezes coloca um remédio acima da fé em Cristo Jesus.
Muitas das vezes é um cântaro de uma perseguição, de um passado que você quer carregar, enquanto Jesus está dizendo: ei, minha filha, eu estou te dando o rio de águas vivas, a água que eu lhe dou, você não vai tomar ter sede, então não esquece. Isso que traz transtorno para você agora. É o momento de se quebrar o cântaro. O Senhor está falando aqui, não é agora para a samaritana, uma mulher anônima. O Senhor está falando aqui para alguém anônimo que está aqui nesse grupo, dizendo para você: é hora de quebrar esse cântaro, é hora de largar esse cântaro, aleluia, que muitas das vezes está tirando você de estar no propósito, na presença, labraçuriabanchori me derrece. O cântaro que está impedindo você de colocar Jesus sempre em primeiro lugar, no Rachoramanai. O cântaro que está impedindo você de buscar a Deus como deveria buscar. Labraço, coupe, derrécia. Porque temos que quebrar esse cântaro. Estamos vivendo um tempo, aleluia, que já estamos vivendo sinais. A terra está dando sinais. Alabraçai. A terra não precisa de um poço, porque, aleluia, nós já está vendo as coisas acontecendo. Jesus, ele disse para os discípulos: vou para o Pai e vou deixar com vocês o Consolador, aqueles que vai te consolar, aquele que vai te ajudar, aleluia. E eu sempre digo, esse é o rio de águas vivas. Ei, meu irmão, minha irmã, esse é o rio de águas vivas que nós precisamos. Que a água é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, aleluia, ele não pode estar em segundas opções. Aleluia. Ai, eu soube derreço comandácia do que a série me andou far. Eu sou me derre, eu sou. Aquela mulher, quando ela ouve falar, aleluia, que ela começa a ouvir o que Jesus está falando com ela. Aquela mulher sai por toda a região de Samaria. Aquela mulher começa a falar, houve um que falou, e uma multidão foi atrás dela. Então dá para entender que essa mulher era meio difícil para ter uma conversa, porque alguém disse: quem foi esse? Quem foi esse profeta? Vamos até ele, porque para essa mulher se converter, foi um homem mesmo de Deus. O Senhor está cheio, subidefaço. Está falando para alguém: ei, eu te chamei, aleluia, como anônima, a proclamar o meu nome, aonde tu está. Eu te levei para lugares para tu clamar o meu nome. Alabando, rebanto que a série me. Rabando, faço comandácia. Aleluia, aleluia, era necessário, aleluia, aquela mulher vivenciar aquele encontro com Jesus para ser um testemunho de verdade. Aleluia. O que é um nódulo diante do Deus vivo? Aleluia. O que é essa guerra que você está vivendo? O que é que você está passando diante de Deus vivo? Ele é o rio de águas vivas. Aleluia. O Filho do Homem veio para salvar, para libertar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele tem aquela conversa com essa mulher, que ele começa a conversar, é como se ele estivesse tocando, dizendo assim: eu vou tocar um pouquinho na tua ferida para tu entender, mulher. Para tu entender com quem é que você está conversando, quem está conversando com você. Porque você está na beira de um poço, em plena tarde, só escaldante, para ninguém lhe ver. Mas eu estou aqui, cansado, com fome, precisando conversar contigo. Cansado e com fome, precisando te alertar que esse cântaro do Egito precisa ser quebrado. Esse cântaro que está impedindo você de me adorar precisa ser quebrado. E aquela mulher, pastora, quando ela se preocupa tanto com aquela água, com o cântaro, aleluia, que Jesus conversa com ela, ela quebra. Ela quebra o cântaro, ela joga o cântaro ao chão. E aquele cântaro é quebrado.
Abraçorimi resso comandai. Aquele cântaro é quebrado. Aleluia, o cântaro do impedimento. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem magia negra. Rebendevasso comandácia. Quando a gente está, aleluia, na beira do tanque, na beira do poço, na tampa do poço, e com Jesus, ei, não tem demônio certo, não tem principado nem potestade, porque maior é Jesus. Alabancho comandai o sorimida fácil. O melhor é Jesus que está conosco. Aleluia, porque quando Senaqueribe estava confrontando o povo, que Senaqueribe estava tentando amedrontar o povo de Deus. Aleluia, o rei Zedequias, ele rasga suas vestes, ele chora, ele ora, e vem resposta. Aleluia, com eles estão braços de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Conosco está o Senhor dos exércitos. Deus está falando para pessoas aqui que largou a ferramenta. Deus está falando com pessoas aqui que não está mais jejuando. Deus está falando com pessoas aqui que não está mais orando como deveria orar. Deus está falando com pessoas aqui que deixou a presença de lado, aleluia, para carregar cântaro, e o Senhor está dizendo, quebra esse cântaro, é hoje, é agora. Deus está dizendo, arranca esse cântaro da tua mão. Labrando, faço comandácia, rebidúcia, porque o Senhor disse assim para Josué, ó, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus está falando para mulheres aqui, anônima, homem, pessoas, aleluia, está aqui como anônimo, mas para Deus não é. Deus conhece. Deus conhecia aquela samaritana. Deus conhecia aquela mulher. Jesus, ele mesmo cansado com fome, quando os discípulos voltam, pastora, aleluia, os discípulos voltam, ele diz, já, estou bem. A melhor comida foi fazer a vontade do meu Pai. A melhor comida foi falar do amor do meu Pai. A melhor comida é uma alma aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia. Para levar essa comida não precisa de muita coisa. Eu estava nessa tarde, o Senhor falava assim comigo, filha, muitos buscando coisas bonitas, falar bonito, agir bonito. Mas o povo está esquecendo da minha presença. O povo está esquecendo da minha presença, da graça. O povo está esquecendo da unção, da busca. O povo está esquecendo de beber a água do Espírito. Alá, eu sou e me derrei, eu sei. Deus ainda tem cura na mente, na alma. Era necessário. Muitas das vezes a gente vai estar com fome, a gente vai estar com sede, a gente vai estar cansado, e o Senhor vai dizer, fica aí na tampa do poço esperando que alguém vai passar aqui. É necessário. Se a gente for lembrar da história de Moisés, ele sai fugido do Egito, foge, Moisés. Eu só me depasso. Aí Moisés foge, porque os próprios irmãos também denunciam Moisés. Aí Moisés vai para aquela terra, e quando chega sobre aquela terra, Moisés senta em um poço cansado, meu Deus. E quando ele está lá cansado, chega aquelas mulheres, 7 mulheres cansadas, 7 mulheres tentando tirar a tampa do poço para pegar água. Aí Moisés vai e ajuda, aí vem os pastores para brigar com aquelas mulheres, Moisés briga com aqueles homens, aquelas mulheres dão água aos camelos, aos gados de seu pai. Quando chega na casa do pai, o pai diz, vocês chegaram tão cedo. Aí elas dizem, não, teve um egípcio que nos ajudou. Aleluia. Aí o pai, por que não convidou para sentar na mesa?
Vai chamar ele. Aleluia. Aí Jetro vai chamar ele. Senta Moisés na mesa de um sacerdote, já velho e cansado. Aleluia. Ai, eu sou e me reço e mandar. Velho e cansado, com 7 filhas mulher. Aí Deus manda uma resposta de oração. Moisés come pão, Moisés come água, bebe água. E a filha mais velha casa com Moisés. Moisés passa aí para o monte. E no monte, aleluia, Deus começa a falar com Moisés. Aleluia. Deus prepara Moisés para dizer, olha Moisés, tu vai voltar lá no Egito. Tu vai voltar de onde eu lhe tirei. Porque agora, Moisés, você já descansou, já se alimentou. E aquele que tentava lhe matar já morreu. Agora é outro. Eu sou me der. Esse é o Deus que nós servimos. Alabrando fá. Às vezes você vai estar em um lugar, vai ficar muito tempo. Aí você diz, meu Deus, até quando eu vou ficar aqui? Deixa eu tratar lá, quando eu matar aquele que te perseguia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente tem que entender o trabalhar de Deus. A gente tem que entender o trabalhar de Deus. Às vezes a gente está em território, estamos em lugares tão cansados, dizendo, meu Deus, eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo, aguenta sim, aguenta mais um pouquinho, porque eu vou te levar em lugares, aleluia, onde tu saiu fugido, tu vai voltar com honra. Ribiaço. Isso aqui está falando história de poços. Isso aqui está falando história de onde estava tampado, foi destampado para alguém beber água. Aleluia. Mas voltando para a mulher de Samaria, essa mulher saiu por toda a cidade, proclamando o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus disse que tem uma mulher se lavando em lágrimas, uma mulher chorando. Uma mulher chorando e dizendo, Senhor, o Senhor está vendo tudo. E o Senhor está dizendo, continue chorando. Você está agora chorando e o Senhor está dizendo, chore. Chore que esse cântaro está sendo quebrado. Alabre a sorebandácia. Chore que esse cântaro está sendo quebrado. Porque tem um basta de Deus chegando. Aleluia. Tem um agir de Deus chegando. Aleluia. Tem um salmo que diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Mas você nunca sabe. Você não sabe se o amanhecer é amanhã. Mas chega. A alegria chega. E voltando para o poço, aquela mulher vai e conta para todos. Olha, teve um profeta. É Jesus dizendo nessa noite, nessa tarde, eu não sei os horários daí, mas é Jesus dizendo assim, para mim e para você. Vamos quebrar o cântaro e vamos beber da água que Jesus quer beber. Jesus quer preparar o exército dele. Os dias são maus. Jesus está preparando o povo dele. Alabanda, subidevácia. Brinda a tua casa, alabassúbria. Unja as umbrais da sua casa. Ungir com a palavra de Deus. Passa, Jesus, passa o sangue aqui. O espírito da morte, ele vai passar, mas não vai enxergar o meu endereço. Não vai enxergar os meus. Ai, eu sou me derreço e manai. Rica labandarabachore mandácia. Porque nós estamos vendo, a terra está dando sinais. O vento, as tempestades, a terra seca, abantou, faço, me derrecia. É o Senhor dizendo para o povo dele, é medúquia, amando que me defá, deplando cochebe derrecia. O Senhor dizendo para o povo dele, é hora de pegar a ferramenta. É hora de descer, é hora de pôr a boca no pó, é hora de chorar, é hora de clamar, é hora de se mergulhar, porque muitos estão dormindo, muitos estão dispersos, não estão entendendo os sinais. Rebedevaço e manai. E muitas das vezes Deus está jogando até um dos deles na olaria, jogando na olaria para não perder a essência.
para ouvir a voz dele, para ouvir a voz dele, para entender o recado do mestre. Rebedevasso, como eu sou, porque os dias estão findando na terra, lamanto, e você já fez o quê? Ai, você já ganhou alma? Você já evangelizou? Porque hoje está um evangelho, aleluia, de um receba, de facilidade. E o Senhor está dizendo, eu quero o meu povo como um exército, como soldados, preparados para não negar o meu nome. Preparados para não negar o meu nome. Preparados, porque tem almas que já estão com sede de ouvir a verdade. Quem falou isso para mim hoje foi o Espírito Santo. Tem pessoas com sede de ouvir a verdade. Remidúcia, ainda que doa, porque para aquela mulher doeu ouvir a verdade. Ali, fosse 5 não é teu. Foi duro para ela ouvir. Foi duro. Ela não esperava engolir aquilo em pleno sol quente ao meio-dia. Não foi fácil aquela mulher ouvir aquela mensagem. Mas ela entendeu que aquela mensagem foi um rio de água viva, foi um divisor para a alma dela. Ela entendeu, aleluia, que aquela água, aquela palavra, foi uma verdade que ela precisava. Aleluia. Deus, ele não precisa que a gente ensine. Deus não precisa que a gente dê um jeitinho. A gente tem que entender que o Senhor, ele faz. Deus está falando para pessoas aqui, aleluia, que conhece a ferramenta que Deus lhe deu, que conhece, sabe o dom que Deus colocou nas tuas mãos. Ah, mas está vindo a luta. Não deixe, não pare. Eu soube Décia. Porque aquela mulher, ela teve uma coragem tão grande que quando ela soube aquilo que fazia ela se esconder, fez ela se libertar e sair. Ela saiu clamando o nome de Jesus. Ela saiu contando a história de um profeta. Aquela mulher, aleluia, ela deixou de lado o que fazia ela se calar, se oprimir, se prender, se esconder. Não. Ela saiu proclamando. Ela saiu anunciando o evangelho. Ela saiu falando. Eu conheci um profeta. Aleluia. E hoje o Senhor quer usar eu e você. Deus quer usar você. Que às vezes até diz, eu sou que nem um Jeremias, eu não sei falar, e o Senhor está dizendo, é você mesmo. Eu não sei falar, é você mesmo que Deus quer usar. No louvor, uma palavra. Tem pessoas que Deus usa num abraço. Um abraço libertador. Tem pessoas que Deus usa em um choro. A pessoa chora. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, que é só dobrar o joelho, uma comidinha, aquela comidinha gostosinha que prepara, leva ali para uma pessoa. É libertador. Deixa-se ser liberto. Ah, mas eu já sou evangélica. Mas tem coisas de passado que lhe prende. Chegou o momento de você rasgar, quebrar esse cântaro e jogar para fora. Amém? Amém, glória a Deus. Meu glória Deus, é forte, viu? Glória a Deus. A samaritana, ela evangelizou a cidade inteira. Aleluia, Jesus. Deus é lindo, né? E é assim que Deus faz, né? Que a gente, como testemunha, quando a gente começa a falar de Jesus, né? Do nosso testemunho e do que Deus faz, né?
através de outras pessoas. E as pessoas vão absorvendo aquilo, vão entendendo, e mesmo que diga assim, não, que pareça, né? Que não está nem aí, como a gente diz, mas quando chega em casa, né? Que aquele vazio chega, Jesus chega. Ela lembra daquela samaritana, ela lembra da missionária Ana Paula, ela lembra da pastora Fabiana, ela lembra de cada um de nós, né? Do jeitinho que Deus quer que a gente fale, né? Que a gente é usada da maneira, assim, de cada um tem a sua maneira que Jesus usa, né? E mesmo que pareça para nós, assim, como você disse, que pareça que não, Deus não está me usando, mas Deus usa. Deus usa. É muito lindo, né? São aquelas mulheres que a gente pensa que não é capaz, que não pode, não vai acontecer, e Deus faz diferente. Faz as coisas acontecerem, almas são salvas para a glória de Deus. Então, é muito lindo o que Deus faz, através de cada um de nós, né? É isso, missionária? Missionária, me pastora, fale... a pastora Fabiana, Sim. pastora Fabiana, eu via o Senhor trabalhando nas tuas costas, quebrando um arco. Oh, glória. Flecha, tirando um peso sobre as suas costas. Rimandeios, omiderres. Estou dando cobertura para ti, mulher. Ramandagaço, miderreios, sorimidefá. Cobrindo você da cabeça à planta dos pés, né? Que abaixou, jogando por terra a fúrias invertidas, as flechas das potestades sendo quebrada. Estão sendo quebrada, rabandagá, subiderreço, rebando, comandai, eu sou e me derré. E eu vi assim como se fosse na sua mão, o Senhor colocando um pergaminho. O Senhor dizendo assim, eu vou levar ela em um mistério, vou trazer a existência. Rabachanderrebe, a subideguiaçai. E o Senhor injetando força sobre ti, sobre os teus punhos, sobre tuas mãos, te segurando. Rebenderré, biaçai, passar pelas águas, não vai se afogar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar, porque o Senhor segura as tuas mãos. Anda contigo, né? O Senhor anda contigo. Rebedegue, assumide, eu sou. E o Senhor dizendo, ai, a súbria, alguém dos teus ia segurar um lenço e chorar. Lebedegue, assai. Mas o Senhor chega com grande livramento, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi um peso saindo das suas costas. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que na Europa aqui o negócio aqui é pesado. É mesmo, não é para todo mundo não, viu? Como diz a pastora Alexandre, não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Então, glória a Deus, né? A pastora Fabiana E voltando aqui desculpa, pastora Alexandre, da samaritana, e ela se deixou usar, ela abriu o coração. Sim. E recebeu a palavra e deixou Deus agir, deixou Deus tratar. Agora imagine se essa mulher não fosse ouvir, porque o samaritano não falava com Deus naquela época, não tinha esse conflito aí. Já pensou, ela desse meia volta, vou ver, voltasse? E aí, como é que Deus ia agir? Não, ela se deixou. Ela abriu o coração, deixou a palavra entrar. E ali o Senhor tratou. Meu Deus, é poderoso demais. Poderoso, né? São as mulheres improváveis, né? Que acha que são improváveis, né? De achar. Mas se Deus pega ela e usa da maneira como Ele quer. Ele tem um jeito assim, peculiar, um jeito que só ele faz, né? Muitos pensam que Deus não usa, mas Deus usa. Usa para uma amiga, usa para uma amiga do trabalho, a sua vizinha. E do seu jeito,
Deus usa. Deus é lindo demais. Ele é maravilhoso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele usa cada um. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Deus usa cada um da maneira como ele achar melhor. O Espírito Santo dirige tudo. Agora, como a pastora Fabiana disse, né? Ela abriu o coração dela, recebeu, né? Então, a gente também tem que abrir o coração para o Espírito Santo, para que ele nos use, né? E crer e ter mais fé, que Deus é tremendo. Ele faz da maneira como ele quer. E é isso. Quantas vezes disseram assim, Deus usa, Alexandre, Deus usa você na maneira simples, que você fala de maneira simples, mas é assim, a gente não pode mudar, né? É a minha maneira, mas é uma maneira assim que envolve as pessoas, e isso é muito lindo que Deus faz através da minha vida, e toda glória para Deus, né? E tem esse chamado, Ana Paula, também, dessas mulheres que às vezes confidenciam, né, para nós, né? Fala aí do seu chamado aí com as mulheres, da obra social. Fala aí, a missionária Ana, ela está em Salvador, na Bahia, e tem um trabalho lindo missionário lá. Ela trabalha também com as mulheres, ela também faz mentoria. Poderia falar sobre isso, missionária Ana? O fone estava... Glória a Deus. Né? A gente trabalha assim também com mulheres, estamos trabalhando no chá de mulheres, ao qual a gente lida com mulheres que se envolvem com traficantes, né? Então, assim, é um projeto que começou também há pouco tempo, esse do chá, né? Começou há pouco tempo, a gente conversa com mulheres que se sente vulnerável, né? Se sente... Os sentimentos ficam presas a pessoas que machucam, agridem. Então, ali a gente está sempre conversando, principalmente da área, né, que eu vim da prostituição. Eu vivi uma vida onde eu fui muito agredida, muito machucada. E quando eu justamente ouvi a palavra da samaritana, foi que entrou na minha alma, né? E eu conheci Jesus. Então, dali eu disse: ó, Jesus, eu só quero sua água, beber sua água, só me dê saúde. Então, assim, eu tenho um amor a essas obras, né? De conversar, como se a gente também, quando vê uma pessoa a gente vê as pessoas no tráfico, mães chorando por filhos, né? E é doloroso, porque você passar... Eu também fui uma mãe que eu perdi um filho. E você vê mães entrando em depressão, sem força, ou ver criar seu filho, ver nesse mundo, mulheres que são abusadas, né? Mulheres que são com sonhos saqueados, né? Por palavras, por pessoas narcisistas, que machucam, que ferem. Então, assim, muitas me procuram, a gente conversa, a gente ora, e a gente está com um projeto também, né, do chá, justamente. A gente prepara a mesa para essas mulheres, convida elas, e ali a gente se reúne, tem palestras, ali elas conversam, e você vê marcas na alma, né? Alma marcada, feridas, mulheres solo, né? Que não tem apoio, às vezes não tem apoio nem da família, de ninguém, de amigos, e justamente isso também tem mulheres cristãs, né? Mulheres cristãs passando por isso também, e a gente está ali sempre cuidando, né? E é gratificante porque às vezes as pessoas, ela vê a igreja, a parede,
mas também tem a igreja lá fora, tem um povo lá fora. Tem um povo, às vezes a gente olha, não, mas o povo não quer nada com Cristo. Mas tudo é um poço, como Jesus chegou. Jesus chegou na hora certa, né? Jesus chegou na hora certa. Então, a gente tem esse trabalhar. Eu trabalho muito com rua. Amo essa obra de rua, né? Já vi pessoas que foi cantores, pregadores, catando comida na lata de lixo, e de chegar e hoje voltou a louvar, a pregar, sabe? Então, assim, é gratificante esse tipo de trabalho, né? E o que eu acho mais interessante é quando você dá um abraço em uma mãe assim, ferida, uma mulher ferida, né? Ali ela está precisando da atenção, do carinho, vulnerável, né? E você, para tentar chegar a uma pessoa assim, vulnerável, não é fácil. Porque ali já está desacreditada de tudo. Essa semana eu conheci uma mulher. E a gente conversando, ela falando que estava cansada, ela estava muito cansada, e a gente conversando, eu vi que o semblante dela já foi mudando, e ali eu tentando segurar para não chorar também, e a gente conversando, depois deu um abraço, e ela já saiu bem, alegre. E é bom cuidar e trabalhar assim com pessoas. Amém. Tem E um uma abraço. menina aqui mandando aqui a mensagem para mim falar com as mulheres, né? É engraçado que Oi? nessa passagem da Samaritana também tem um mistério aí, que tem várias passagens na Bíblia que me veio agora na mente, que a Bíblia fala dos horários, a hora sexta, a hora nona, a hora terceira. Então, é um mistério, porque a hora sexta, os horários, né? Essa hora que ela apareceu lá, era a hora sexta. Não foi hora sexta, foi hora sexta. Então, eu creio que uma hora de aceitação da palavra, uma hora de libertação, uma hora de cura, pode ter sido uma hora de cura. Quando Jesus foi crucificado, Jesus foi crucificado na hora nona. E foi na terceira. Não, Jesus foi crucificado por volta da terceira hora do dia, que corresponde aproximadamente às 9 horas da manhã. Eu botei aqui no chat GPT e ele me deu aqui as informações. Então, hora de crucificar, hora de cura, hora de... São várias, Silas e Paulo, quando o anjo teve o terremoto, que era que hora? Era meia-noite, não era isso? Silas e Paulo, quando tocou, caiu o terremoto, apareceu não, caiu o terremoto lá, acho que era meia-noite. Então, tem várias passagens, assim, mistérios, chaves, que a palavra nos mostra uma hora certa, específica para certas coisas. Interessante. O espírito da morte que assola ao meio-dia. Então, Salmos 91. Então, bem interessante mesmo. Portas, isso. É verdade. E a estratégia do chá de mulheres, eu já participei de um chá de mulheres que a pastora Márcia Morgana organizava sempre na igreja dela. E é muita bênção, porque é como você diz, lá ela tem aquele aconchego, né? Aquele abraço que sai virtudes, né? O abraço que a gente dá sai virtudes para aquela pessoa, e aquilo ali é curador, é algo assim que a gente nem sabe explicar, é algo sobrenatural, quando a gente abraça as pessoas cheias do Espírito Santo. E, pastora, ou missionária Ana, a mentoria, você faz, se a pessoa estiver interessada em fazer a mentoria com você, ela entra em contato pelo Instagram, por esse endereço aqui que eu postei aqui, né? Pode ser pelo Instagram, a pessoa entrar em contato com você lá e falar com a senhora? Pode ser pelo Instagram, né? E tem também aqui
aqui, deixa eu ver se ela ainda está aqui. A Fabiana Durães, né? Ela também tem um projeto também muito bonito, viu? Com mulheres. É. Eu vou apresentar vocês a ela. Amém. Para a gente A gente convidar também ela. está com um projeto aí no Instagram, né, com mulheres, voltar, porque eu fazia um culto com mulheres à meia-noite, né? Sim. Aí, essa semana, muitas pessoas me procurando para eu voltar a fazer, e aí a gente está projetando aí algo aí muito bom. Eu já ia perguntar a você, justamente das lives que você faz. Tem os dias específicos, é assim, quando o Espírito Santo lhe direciona, como é essas lives que você faz? Tem as sexta-feiras, que é o dia específico, é a intercessão de oração, que é com a missionária Elizabeth Almeida, e as que eu faço é quando o Espírito Santo me direciona. E de qual o horário dessa intercessão? É às 11h30, começa às 11h30 até meia-noite. 11h30 da noite, né? Isso? É, Certo. isso. Na sexta-feira, 11h30 da noite. 11h30 da Amém. noite. Olha aí, olha, o Senhor Jesus prepara uma mesa para nós, um lugar de comunhão, de libertação, de intimidade e redenção. A mesa está posta diariamente com tudo que cada um precisa. Na mesa não há lugar para pressa, mas sim para desfrute. Cabe a nós escolher estar com Ele todos os dias, nessa mesa da tua presença. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pastora Juliane. Bênção do Senhor. Então, Fabiana, ela está aqui com a gente, está aqui no... Tá, Fabiana Tá. tá lá. Olha, pastora Fabiana, agenda aí, pastora. A pastora Fabiana que faz esses convites assim, meio improvisado, assim, a pessoa até se assusta. Eu vou convidar a pastora Fabiane, né, para falar desse projeto dela e ministrar a palavra do Senhor aqui conosco. Viu, pastora Fabiane? Eu não sei, eu agora não sei o que você está falando, se é a Fabiane ou se é a Fabiana. Fabiana Durães. Durães, é Ela a está falando comigo, Fabiana Fabiana. Durães. Deixa eu liberar É. aqui o microfone dela, quem sabe ela pode falar um pouquinho aqui do projeto já. Pronto, ótimo. Fabiana, pastora Fabiane. Eita, abençoada. Da glória. Pode estar falando um pouquinho do seu projeto para a gente aqui? Pai do Senhor a todas. Ai, minha querida, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Sim. Não estava conseguindo abrir a câmera que eu ia dar oi para as senhoras. Pai do Senhor, pastora Ana Paula, nós estamos aqui falando dos Estados Unidos. Aqui são 5h33 da tarde, né? E é um projeto muito lindo aqui das senhoras, né? De unir as nações, que a palavra fala que não tem distância, né? Quando o corpo de Cristo está reunido. E nós estamos sim, junto com a pastora Ana Paula aí, já tem algum tempo que a gente está juntas, andando na caminhada. Eu era de Brasília, na verdade, né? E ela é de Salvador. Aí a gente está aqui agora nos Estados Unidos e temos aí nos dispostos, né, para a obra, além da parte de trabalho aí dos cultos e das lives. A pastora Ana Paula também faz o sopão, né, que ajuda a comunidade carente lá em Salvador. É uma obra social muito linda, alcança muitas vidas. E é isso. A gente está definindo de novo, né, os horários, né, pastora Ana Paula? De como é que vai ficar, porque justamente está alinhando os horários Brasil, Estados Unidos e demais que participarem. Mas, por enquanto, a gente ainda não divulgou os próximas lives aí, próximos momentos. Amém, glória a Deus. Mas é um prazer enorme conhecê-las. Estava procurando seu Instagram, não estou achando. Eu também estava procurando agora mesmo também. Como é que está seu Instagram? Tá, Fabi, deixa eu só ver aqui como é que tá escrito, peraí. Fabi com I. Fabi com I, _ Léo.
Deixa eu só achar aqui, só um Léo. minutinho. Léo. Aí tem 2 O, não é isso? Léo, isso. Olha, você tem que liberar seu Léo N. Fabi. E tem o Comunidade Adonai. Não, esse é comunidade online. Tá aberto, Comunidade Adonai. Você tem que. Porque assim, o seu tá privado, né? Seu Instagram tá privado. Aí fica um pouco complicado para divulgar o seu projeto, é mais no outro? É, mais no outro, no Comunidade Adonai. Mas a gente não divulgou agenda ainda não. Tá tudo tá parado por enquanto a parte das lives, né? É mais a pastora Ana Paula que está encabeçando. Eu só ajudo, viu? Ela que faz aí os cultos e os cultos de mulheres. Eu só participo ajudando ela. Mas esse é o Instagram que a gente usa também. Eu já adicionei também aqui, já estou seguindo comunidade Adonai já. Tá bom. Leonardo Duran e de Fabiana Duran. Ô, glória. Isso. Dois abençoados. E é isso. E quem sabe, né? Outro dia você vem, a pastora Fabiana pode agendar com você para você pregar conosco. Unida nesse mundo, nessa obra aqui, que é uma obra do Senhor. Unindo as nações, é isso que o Senhor quer, unir propósito. E fico feliz de conhecer novas pessoas. Tem um povo dos Estados Unidos que sempre está conosco aqui também. Não sei se você já conhece a apóstola Evânia, pastora Tânia, deixa eu agora para a apóstola Tânia também, lá da Flórida. A gente está em Massachusetts, né? Que nem isso. Tem a pastora Eliane? Da Global Fire. Não sei como é o nome dele. Esqueci o nome dela. Global? É Tânia. É de Massachusetts, não, é de Massachusetts também. Tem o apóstolo. Peraí que eu digo já. Eita, Glória, muito abençoada, que na hora de pensar o nome, esquece tudo. Esqueci, Jesus. Não, mas não, tem um povo ela ministrou o nosso culto, ela não foi? Essa que você está falando, pastor Fabiana? Ela ministrou sim. Jerusa. É da Global Fire, um ministério bem grande que abriram agora aí nos Estados Unidos, Massachusetts. Eu conheço o nome Global Fire. Aqui a gente está na DEVEC, né? Na Assembleia de Deus. Nós fazemos parte. A DEVEC. Sei. Então é isso. Amém. Missionária Ana, acho que ela saiu, será? Então, vamos continuar aqui. E a estratégia de chá de mulheres. E as lives, ela já informou como é que as lives, a mentoria com a missionária Ana. Então, vocês entrarem no Instagram. E é isso. E uma pergunta que sempre a pastora Fabiana faz, que eu queria que ela fizesse, essa pergunta misteriosa. Passa aí, pastora Fabiana. Missionária Ana, o povo quer saber, nos conte ainda a sua caminhada. Se há uma experiência sobrenatural que a senhora teve aí, que a senhora fala assim, a senhora viu com os olhos, assim, vivo, assim. Contem uma coisa que a senhora, da sua caminhada, que foi marcante na sua vida. Que foi marcante? Ai, meu Deus, é tanta coisa. Mas vou contar. Uma visão com anjo, com capeta, como foi? Já tive muitos. Meu Deus. Aqui em Salvador tem uma cidade que algumas pessoas sabem, é Gamboa. É um bairro muito perigoso. E um irmão me chamou uma vez para evangelizar, mas eu não conhecia e eu fui. E ali foi eu, um irmão e uma irmã. E quando a gente estava evangelizando, a gente descia umas pedras e entramos dentro de uns túneis, de uns tubos como fosse aquele tubo de esgoto. E eu disse, meu Deus, onde é que está indo? E a gente indo. E quando chegou lá, tinha umas pedras e umas matas. Na hora que estava assim em pé, dando folheto, o Senhor dizia para mim assim, tem 2 jovens dentro daquelas matas. E um está querendo matar o outro. Aí eu disse, meu Deus.
Aí demora um pouco, tinha uma jovem com a touca sentada em uma pedra, e lá e as águas rolavam, que era perto do mar. E a jovem fez assim, que tia doidona, o que essa tia está fazendo aqui? Quando aquela moça falou aquilo, eu chorei. Eu fiz, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? E era um lugar que eu via as pessoas usando drogas. E Deus falando, dentro do mato tem alguém que quer matar o outro. Aí eu gritei, você não vai matar. Você não vai fazer isso porque Jesus chegou. E o irmão parou com os folhetos, ficou olhando para mim, e o irmão entrou no mato. Quando o irmão entrou, realmente tinha um jovem, uma peixeira, para querer matar um irmão. E ali ele saiu chorando, falou assim, Deus mandou falar algo para ele, que só ele sabia, e ali ele aceitou Jesus. E era uma situação que a gente também estava em risco, porque a qualquer momento a polícia poderia entrar naquele lugar e a maré já estava enchendo. Então, só com a maré enchendo, só tinha uma saída. E a saída que tinha era um lugar onde poderia ter confronto de tiro. Mas foi algo assim muito que marcou minha vida, aquela menina na pedra, sentada na pedra, enchente, a água enchendo, e aquela menina disse, tia, você é doidona, porque você está aqui. E ali eu chorei, porque eu disse, Jesus, só o Senhor mesmo para fazer eu vir em um lugar desse. E ali a gente saiu, né? E quando a gente saiu daquele lugar, onde a gente tinha que passar correndo, porque a maré já estava enchendo. E cada beco que a gente passava, eles escondiam droga por respeito. Abaixava a cabeça, aí assando churrasquinho, quer tia? Eu disse, não, tia, vem para aqui pregar para a gente todo dia. E ali, quando a gente acabou de sair, foi na hora que teve o confronto policial, mas a gente já tinha saído. Então, a forma que aquela menina falou, nas pedras, na água, marcou minha vida. Aquilo ali marcou. Eu disse, Jesus. Ela disse, o que é que tu veio fazer aqui, tia? Você é doidona. Eu disse, por Jesus. Então, assim, foi algo assim que marcou dentro da minha alma, sabe? Um lugar assim que, se eu disser assim, que hoje, se mandar eu tenho coragem, eu não sei. Mas eu sei que naquele dia foi o dia que Jesus fez eu entrar e sem saber. E já tive muitas experiências, muitas, de eu estar em casa, de Deus dizer, vai em tal rua e vai contar o livramento. E ali chegar e falar para um jovem e dizer para ele, sai daqui, porque vai ter morte. E demorar 5 minutos aquelas tragédias acontecer, mas para a glória de Deus, depois ele me procurar e dizer, estou vivo, não morri. Né? Então, assim, é muitas experiências com almas. Já morri, já fiquei 1 hora morta dentro de uma sala hospitalar e Deus trazer minha vida de volta. Então, assim, só tenho a agradecer a Deus pelas experiências que Ele permitiu eu ter para contar. É muitas, muitas, muitas mesmo. Mas a que marcou foi essa, a menina na pedra. É mesmo, é poderoso, viu? Quando Deus lhe envia, Ele está ali lhe guardando, protegendo, livrando de todo o mal. É muito lindo. Mas aí, a obediência, né? Deus mandou você ir porque Ele sabe que você obedecia ao Senhor, tinha temor ao Senhor, para tudo isso acontecer, né? Meu Deus. É muito... Hoje em dia é muito difícil a pessoa fazer evangelização nas comunidades, né? Mas quando Deus manda, minha irmã, quem é que não obedece, né? Deus o livre. A gente tem mais é que obedecer mesmo. E é isso. Então,
eu quero agradecer a missionária Ana. Pastora Fabiana, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Foi o que você tinha falado, quando Deus manda, Deus garante. Então, naquele momento ali, Deus queria que o senhor resolvesse aquele propósito lá, que aquele rapaz entregasse a vida dele. Mas enquanto a senhora estava ali, Deus estava aguardando. Só foi sair, ó. É mesmo, é forte isso, viu? Esse chamado aí de rua, como a missionária Ana, não é para todos. Deus usa de uma maneira diferente, né? Porque as mulheres, você carrega uma unção diferente, é uma unção mesmo específica de aquebrantamento. As pessoas ficam quebrantadas quando você fala, né? Eu creio que é assim, a missão na rua é assim. Eu já participei de uma missão em Portugal uma vez, e era desse jeito. O pastor, ele levava alimento para num bairro assim, afastado, e ele pregava a palavra, e aquilo ali era muito lindo, muita coisa linda acontecia ali, sabe? Realmente, trabalhar com pessoas assim, na rua, é algo muito emocionante. A pastora Fabiana também tem um trabalho lindo aqui na Alemanha, também nisso, né, pastora Fabiana? E também ela também deve sentir na pele, assim, deve sentir essa unção do amor do Senhor, do acabratamento das pessoas, né? Então é isso, queremos agradecer a senhora por ter aceito o nosso humilde convite, né? Que Deus te abençoe poderosamente. Não temos palavras para agradecer a senhora, né? Porque com certeza que Deus falou através da vida da senhora. A senhora é uma mulher de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus. Rapidinho, pastor, missionária Ana, se alguém aqui na live foi tocada e deseja entrar em contato com a senhora, pode entrar em contato diretamente pelo Instagram, ou a senhora tem um canal no telefone, onde as pessoas possam estar chamando a senhora? Tem um telefone. Eu coloquei o Instagram dela. Tem o Instagram. Já me pediram aqui o seu contato, por isso que eu estou perguntando. Depois eu posso passar o contato para você, pastora Fabiana. Tá bom, então. Tem o Instagram dela aqui, e as pessoas também podem entrar em contato, que a missionária Ana, ela vai responder, não é, pastora? Em nome de Jesus. E é isso. Tem muitas mulheres machucadas, né? Muitas. Esse tempo de agora, assim, é um tempo que muitas pessoas com depressão, muita gente com opressão também, e precisa, assim, de um amor ágape, né? Saindo do Senhor, através de nós, para falar do Senhor. E tenho certeza que é curador, não temos dúvida disso. Amém? Então é isso, agradecendo a senhora mais uma vez. Eu que agradeço. Foi bênção do Senhor. Então vamos orar e pedir ao Senhor, não é? E agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por estar conosco, Pai, mais uma vez, Pai, em nosso culto, Pai. O Senhor se fez presente, Senhor Jesus. O Senhor usou a tua serva, a tua filha, a tua missionária, Ana, Pai, para falar conosco, Pai. Nós agradecemos, Senhor Jesus. Que venha fluir em cada um de nós, Pai. Rios de água viva, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que tua palavra tenha entrado em nossos ossos, entrado em nossa mente, em nosso coração, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse amor que o Senhor derramou através da missionária Ana, Pai. O amor ágape, Pai. Isso nos ensina, Pai. Muito obrigado, Jesus, por falar com cada um de nós, Jesus. Nós agradecemos, Pai. Também pedimos ao Senhor, Pai, para blindar cada um de nós, Jesus, a nossa casa, a nossa família, o trabalho de cada um, Pai. Blinda com teu sangue, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Entra na casa de cada um, Jesus.
essas pessoas que estão aqui conosco, Pai, e as pessoas que vão assistir nosso culto, Jesus. Entra na casa de cada um, Jesus, porque a partir do momento que elas entram em nosso culto, entra para escutar a tua palavra, Pai, para ser ministrada pelo Senhor Jesus Cristo, ela está abrindo o coração, Jesus. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, entra na casa de cada um, no coração de cada um, Jesus. Venha com a unção de cura, Jesus. A unção que cura a alma, a unção que também cura o corpo, Jesus. Nós agradecemos, Pai, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo seu poder de estar aqui conosco, Pai. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Eita glória. E assim, mais semana que vem a gente tem mais. Deus abençoe a vida, a casa, a família de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E, ó, Amém. um beijo no coração de todos. Próxima semana com o apóstolo Alex Leandro. A paz do Senhor, coração. O coração meu é mais bonito, né, gente?